Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, é uma honra ter você aqui com a gente. Hoje a nossa conversa vai ser muito interessante. Convertidos ou emocionados? A nossa conversa é uma questão e essa questão a gente vai abordar nessa nossa mensagem. Eu te convido a acompanhar até o final para você entender esse questionamento. Primeiramente, nós vamos falar o que é conversão. Conversão é uma transformação, é uma mudança de sentido. Quando Jesus nos converteu, ele fez a gente mudar o nosso sentido de vida. Nós éramos pecadores, caídos, corrompidos, e o Senhor nos ofereceu vida e vida eterna. Transformou a nossa vida, transformou o nosso ser. Ele realmente transformou tudo que havia em nós. E essa é a questão. Será que nós realmente fomos transformados ou será que nós somos apenas emocionados? E para tratar desse assunto, a gente vai abordar 3 exemplos bíblicos para nós compormos essa nossa mensagem. O nosso primeiro exemplo é o apóstolo Paulo, conhecido também como Saulo. Isso daí a gente trata em outro vídeo. Paulo tinha 2 nomes, Saulo e Paulo. Quando é relatado a primeira vez a aparição de Saulo na Bíblia, é no livro de Atos dos Apóstolos. Provavelmente Saulo ele viveu na mesma época que o Senhor Jesus, já que ele viveu na mesma época que os discípulos, os apóstolos. E Lucas ele relata logo no capítulo 7, na morte de Estevão, a aparição de Saulo. Quando ele fala que os homens apedrejaram Estevão, ele fala que as suas vestes, as capas deles, foram lançadas aos pés de um moço, um varão, chamado Saulo. Então ele relata a aparição de Saulo a primeira vez ali. Já no capítulo 9, nós vemos Saulo no caminho de Damasco, quando o Senhor aparece para ele e realmente o converte. Nós vemos Lucas escrever a conversão de Saulo. No começo do capítulo, nós lemos que Saulo respirava ameaças contra os cristãos. Ele desejava todo mal para os cristãos, fazer mal, prendê-los, bater neles, fazer mal mesmo e até muitos deles matar, assim como ele consentiu com a morte de Estevão. Então nós vemos um homem que estava designado a fazer mal para os cristãos, tendo a sua vida transformada num encontro com Jesus. Nós vemos que Jesus aparece para ele, fala com ele, no momento o cega, o faz entender o evangelho, passa dias ali naquela situação de olhos fechados, entendendo a mensagem do evangelho, e aí chega Ananias, o batiza, e Saulo tem a sua vida transformada pelo evangelho de Jesus. O homem que perseguia se transformou num perseguidor. O homem que desejava mal começou a receber mal das pessoas que estavam com ele em outro momento. Nós vemos um homem sendo totalmente transformado pela mensagem do Evangelho. Um homem transformado por Jesus. Isso realmente nos faz pensar, nos faz refletir numa real conversão. Saulo, que respirava ameaças contra os discípulos, contra os apóstolos, contra todos os cristãos, passou a ser um homem perseguido, foi preso. Muitas de suas cartas foram escritas na prisão. Nós só recebemos mensagens e recebemos as cartas de Paulo porque muitas delas ele estava preso, senão não teria chegado para nós. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que a mensagem do Evangelho fosse propagada. Então nós vemos realmente um homem perseguidor, passou a ser perseguido, um homem que viu o primeiro mártir, que foi Estevão, se tornar um mártir. Paulo também morreu pela mensagem do Evangelho. Então, é o nosso primeiro exemplo. O apóstolo Paulo, uma real transformação, uma real conversão ao Evangelho de Jesus. O nosso segundo exemplo também é um apóstolo e também é um dos apóstolos mais conhecidos, Pedro. Apóstolo, discípulo, e ele estava em vários dos momentos mais marcantes da passagem de Jesus aqui na Terra. Ele viu a transfiguração, ele viu multiplicação, ele viu mortos ressuscitarem. Ele esteve em vários momentos, mas não foram em todos esses momentos que ele mostrou a sua conversão. Porque nós vemos a situação de Pedro real. Ele caminhou sobre as águas, ele viu o Senhor sendo transfigurado, ele viu milagres acontecendo, mas não tinha nele uma transformação, não tinha nele uma verdade no Evangelho. Ele falou coisas, falou frases que muitos não disseram. Sim, ficou marcado por isso, mas ele também negou o Senhor. No momento que o Senhor estava indo para o madeiro da cruz, ele disse para o Senhor, eu vou contigo até a morte. E ele negou o Senhor 3 vezes, como o Senhor tinha dito, sim, como o Senhor tinha dito, mas ele negou,
porque ele não entendia ainda a mensagem real do Evangelho. O homem que disse que iria com o Senhor até a morte, no momento da crucificação, não estava nem próximo à cruz. A Bíblia relata para nós que somente João, dos apóstolos, dos discípulos, era aquele que estava perto do Senhor. Pedro não estava. Pedro negou, fugiu. Mas quando o Senhor apareceu para ele, mostrou para ele a verdade, falou: Pedro, tu me amas, e ele falou para o Senhor 3 vezes, que é um significado muito profundo esse amor que Jesus fala para Pedro, ele teve a sua vida transformada. Ele entendeu a mensagem do Evangelho, se transformou num dos maiores evangelistas, num dos maiores propagadores do Evangelho. E assim como Paulo, assim como João, assim como Tiago, Pedro também escreveu suas cartas, foi um grande evangelista e também foi um mártir. Sim, assim como Estevão, assim como Paulo e assim como todos os discípulos, vários apóstolos, menos João, Pedro também morreu pelo Evangelho, morreu pela mensagem de Jesus. Pedro, como os relatos nos mostram, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quando falaram para ele: você vai ser crucificado, ele falou: não, como meu Senhor, eu não sou digno de morrer, mas eu quero morrer de cabeça para baixo, em sinal de respeito a Jesus. Até nesse momento, ele mostrou a sua real conversão, a sua real transformação. Aquele que fugiu, aquele que tinha negado, foi o mesmo que deu a sua vida, se entregou pela mensagem do Evangelho. Então Pedro, mais um exemplo, assim como Paulo, mártir, vida transformada, Pedro também, um mártir, uma vida transformada, uma real conversão à mensagem do Evangelho de Jesus. O nosso terceiro exemplo, e é o exemplo que eu mais uso em todos os exemplos que eu dou sobre conversão, sobre transformação e sobre graça, é o ladrão salvo na cruz. Muitos de nós conhecemos a passagem que Mateus escreve e Lucas também escreve no momento da crucificação. Jesus crucificado e um ladrão de cada lado. Assim como foi relatado por Isaías que isso aconteceria, né, uma profecia de Isaías, que junto aos transgressores ele seria contado, foi relatado por Mateus que haviam 2 ladrões com Jesus na cruz e os 2 falavam contra ele, amaldiçoavam ele. Mas Lucas mostra para nós que teve alguma mudança nessa continuação da história. Nesse momento que muitos não sabem o que aconteceu na cruz, não ficou relatado nos seus detalhes, mas um desses ladrões teve a sua vida transformada, tocada porque ele viu o Senhor e ele realmente reconheceu o Senhor como seu Salvador. E aí nós vemos, escrito por Lucas, uma declaração muito forte. Enquanto um dos ladrões, que era o ladrão que não se arrependeu, ele dizia assim para Jesus, assim como toda aquela multidão: sai daí, se você for o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ele ainda aumentava um pouco: se você for o Filho de Deus, saia dessa cruz, salva a ti e salva a nós também. Ele queria a salvação para ele, não para Jesus. Ele queria sair daquela situação, não queria a morte. Mas algo aconteceu com outro ladrão, esse que foi tocado pela mensagem de Jesus, pelo exemplo de Jesus na cruz. Algo muito bonito, e Lucas deixa descrito para a gente assim, que ele virou para o outro ladrão e disse para ele: você não tem temor? Não teme tu a Deus? Nós merecemos estar aqui. Esse nada fez. Esse não tem pecado nele. Querendo dizer que o Senhor era bom, era perfeito. E aí ele vira para o Senhor e fala: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E aí nós vemos uma forte declaração nessas frases tão rápidas. Primeiro, ele reconhece que é pecador. Quando ele diz ao outro ladrão: nós merecemos estar aqui. Ele reconhece o seu pecado. E aí ele fala: Senhor, reconhece o Senhor como o Senhor. Lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele reconhece o Senhor como Rei. Senhor e Rei. E se reconhece como pecador. E esse é um dos exemplos que eu acho mais claro sobre transformação, sobre conversão e sobre a graça de Jesus. Se nós pararmos para analisar profundamente, todos nós somos ladrões na cruz. Nós não fizemos nada para merecer a graça do Senhor. Nós não fizemos nada, não somos bons em nada. Nada que nós fizermos pode nos dar mérito com o Senhor. Nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos. E não há nada em nós bom que possa nos garantir a vida eterna.
Todos nós estávamos mortos, condenados, e o Senhor veio nos comprar com o seu sangue. O ladrão, salvo na cruz, ele nunca frequentou uma instituição religiosa. Ele não praticou boas obras. Ele não fez caridade para alguém. Ele não seguiu alguém. Não. Ele foi salvo na cruz por Jesus. E nós sabemos por quê? Porque Jesus, naquele momento, olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor não mente, nunca mentiu. O Senhor é a verdade. Se ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele estará. Ele está com o Senhor. Salvo. Não por nada do que ele fez, mas porque ele alcançou graça do Senhor. Ele se reconheceu como pecador e o Senhor o alcançou com a sua misericórdia. Então nós vemos aqui 3 exemplos de transformação, 3 exemplos de conversão, 3 exemplos que aparecem para nós na Bíblia. São mais conversões que aparecem na Bíblia? Sim, muitas. Muitos exemplos nós temos. Mas deixo relatado aqui esses 3 para nós pensarmos. Será que nós realmente somos transformados? Será que nós realmente somos convertidos? Será que nós realmente tivemos a nossa vida transformada e nós realmente seguimos os passos do nosso Senhor? Ou nós apenas seguimos regras, seguimos ritos e não tivemos a nossa vida transformada? Nós continuamos sendo os mesmos quando nós conhecemos e ouvimos falar de Jesus. O nosso tema de hoje ele foi inspirado numa frase do pregador Charles Spurgeon, que diz assim: todo convertido que nasce emocionado morre quando a emoção acaba. O que ele quis dizer com isso? Que se nós viermos por emoção, nós viermos por entusiasmo, nós não entendemos o Evangelho de Jesus. Nós realmente não somos convertidos. Nós não tivemos a nossa vida transformada. Nós podemos seguir uma instituição religiosa, praticar alguns atos, seguir uma cartilha, mas nós não conhecemos o Senhor. E nós estaremos seguindo cegamente. Estaremos seguindo por seguir, sem entender a real transformação que Jesus pode proporcionar na nossa vida. Então, para finalizar, eu deixo o nosso questionamento de hoje, o nosso tema de hoje: convertido ou emocionado? É um tema para você ficar refletindo ao longo dos dias. Você realmente teve a sua vida transformada pelo Evangelho? Você sente que você está seguindo os passos do Senhor? E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou saber se eu realmente sou convertido, se eu realmente entendi a mensagem do Evangelho? E aí eu deixo alguns questionamentos para você refletir. Quanto você fala de Jesus? Qual é a sua frequência ao falar do Evangelho de Jesus? Da sua mensagem? Qual é o seu desejo em ler a Bíblia, em conhecer as Escrituras? Você tem desejo em estar com o Senhor? Você tem desejo em falar das coisas de Deus? E eu não estou falando da sua instituição religiosa. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, da mensagem transformadora que Jesus deixou para nós. Da mensagem da vida eterna, daquilo que só Ele pode nos dar. Você pensa sobre isso? Você reflete sobre isso? E para finalizar, é um questionamento que eu procuro sempre deixar para as pessoas. Hoje você está ouvindo esse vídeo. Hoje você está escutando essa mensagem. Qual é o seu desejo para a volta de Jesus Cristo? Pode ser que enquanto você esteja ouvindo essa mensagem, você recebeu a notícia de que alguém querido já não está mais entre nós. E todo dia o Senhor está voltando para alguém. Pode ser que não coletivamente, mas individual, Ele está voltando para todas as pessoas todos os dias. Qual é o seu desejo pela volta de Jesus? Nós sabemos que muitas coisas nós desejamos para essa vida. E não está errado a gente desejar coisas materiais para essa vida, sonhos que nós desejamos e situações alcançar. Mas qual é o nosso desejo pela volta real de Jesus? Nós acordamos e olhamos para o céu e pensamos, pode ser hoje? Porque, acredite, pode ser hoje. Pode ser hoje que o Senhor volte para você, pode ser hoje que o Senhor volte para mim, pode ser hoje que o Senhor volte coletivamente e leve sua igreja para Ele. E qual é o teu desejo pela volta do Senhor? Você almeja isso? Você espera pela volta de Jesus? Será que nós desejamos todos os dias o retorno do Senhor, a volta dele para nos levar? É um sinal claro de conversão e de transformação, o nosso anseio pela volta do nosso Senhor.
Deixo essa mensagem para todos vocês. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, com quem você tiver alegria. Vamos falar da mensagem do Evangelho. Vamos falar da verdade de Jesus Cristo, que só Ele pode nos salvar. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e vamos juntos, sempre firmes, na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.